Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Eu quero pedir a você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que você também se torne um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração através dessa mensagem. Eu convido você a tirar uns minutinhos do seu tempo para se alimentar da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor tem neste momento para mim e para a sua vida se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. E havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como, pois, um homem pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondendo Jesus disse: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bem, até aqui. Essa palavra, ela é uma palavra que se trata de um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Se trata de uma conversa que Nicodemos tem com Jesus. Aqui o que nós observamos é que Nicodemos, ele vai até o mestre, ele vai até Jesus. E aqui o texto vai dizer que ele vai à noite, ele vai durante a noite. Existe algumas pessoas que acreditam que ele vai à noite porque ele não queria ser visto por outras pessoas, outros acreditam que era por medo, outros acreditam que é porque ele gostaria de ter um momento à parte com o Senhor, mas enfim, o fato é que Nicodemos, ele vai até Jesus, ele fala com Jesus, ou melhor dizendo, ele vai até Jesus porque ele queria ouvir o mestre, ele queria ouvir Jesus, ele queria ouvir o que Jesus tinha para falar. Existem pessoas que estão exatamente como Nicodemos, pessoas que querem ouvir, pessoas que buscam ouvir, ou seja, hoje em dia nós vemos assim, que tem muito acesso à palavra de Deus, glória a Deus, então as pessoas muitas vezes acordam ouvindo a palavra, vão dormir ouvindo a palavra, pessoas estão constantemente ouvindo a palavra, sempre ouvindo aquilo que Deus está falando, sempre elas querem ouvir o que Deus tem para falar e elas estão sempre ouvindo, bem, mas o que eu quero trazer para você neste momento é ouvir. É muito bom ouvir o que Deus tem para dizer, ouvir o que a palavra de Deus diz, é maravilhoso. Mas o que as pessoas têm feito com aquilo que elas têm ouvido? Porque se ouve muito, as pessoas estão em busca de ouvir, e quanto mais elas ouvem, mais elas querem ouvir, e o que elas têm feito com aquilo que elas têm ouvido? Ou seja, ouvem muito, mas não têm feito nada com aquilo que elas têm ouvido. Elas não têm feito absolutamente nada com aquilo que elas estão ouvindo, com aquilo que elas estão recebendo da parte do Senhor. Ou seja, ouvem muito, ouvem o tempo todo, mas nada muda. Ouve o tempo todo, mas nada muda. Por que nada muda? Porque elas não mudam, porque elas ouvem, quanto mais ouvem, mais querem ouvir, mas elas não fazem nada com aquilo que elas estão ouvindo, então elas não mudam, e porque elas não mudam, nada também muda. Ou seja, está sempre ouvindo, mas as coisas continuam sempre do mesmo modo, as coisas continuam sempre do mesmo jeito. E porque elas não mudam, nada muda. E aqui Jesus, ele é muito enfático ao dizer, olha, você precisa nascer de novo, porque você
ouve muito, você tem ouvido muito, mas você não tem feito nada em relação a isso. Você precisa fazer algo em relação àquilo que você está ouvindo, né? Jesus, ele diz o seguinte: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por que eu preciso nascer de novo? Porque ouvir apenas não tem o poder de mudar, de transformar. O que muda não é apenas ouvir, mas o que muda é aquilo que você faz com aquilo que você está ouvindo. O que muda, na verdade, é você nascer de novo. Por isso que Jesus fala: Nicodemos, olha, você veio até mim, você tem ouvido, mas isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. Ou seja, o que muda as nossas vidas não é apenas ouvir o que Jesus está dizendo. O que muda a nossa vida é nós agirmos sobre aquilo que Jesus está nos dizendo. O que muda a nossa vida é nós nascermos de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, não basta só você vir a mim e ficar ouvindo, né? Você precisa nascer de novo, né? Você precisa ter uma atitude sobre aquilo que você está ouvindo. Agora, o que é nascer de novo? Nascer de novo, meus irmãos, não é um ato isolado, né? Nascer de novo é um processo, porque quando nós falamos do nascer de novo, novo nascimento, diz respeito à regeneração. Regeneração diz respeito à transformação, à restauração, né? Diz respeito à correção, a gerar de novo. Gerar de novo o quê? Gerar de novo um novo coração, gerar de novo um novo espírito. Ah, mas como eu posso fazer isso? Como gerar um novo coração? Como gerar um novo espírito? Lá em Ezequiel, eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26 e 27, que diz assim a palavra do Senhor: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um novo espírito, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então aqui, a palavra do Senhor está dizendo que essa obra é o Senhor quem realiza. Quando nós vamos para João, no capítulo 3, quando nós ouvimos essa palavra sobre nascer de novo, essa palavra no grego, que significa, anotem, significa aquele que vem de cima. Ou seja, desce de cima. Então a regeneração não é algo que o ser humano consegue fazer por si só. A regeneração é algo que vem de cima, ou seja, ela é uma ação divina de Deus para o homem, quando mesmo aceita, quando mesmo deseja. Amém, meus irmãos? E era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Olha, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. O que vemos hoje é que normalmente se nasce da água, né? Mas se para por aí. Jesus em nenhum momento disse para Nicodemos: Nicodemos, você deve nascer da água e pronto, isso é o suficiente. Ele não disse isso, ele disse: Nicodemos, você precisa nascer da água, mas você precisa nascer também do Espírito, né? Precisamos nascer da água, mas também precisamos nascer do Espírito. Observa que essas palavras não são palavras sinônimas. Ou seja, nascer do Espírito, nascer da água, é um processo. Você nasce da água, depois você nasce do Espírito, você passa por um processo, não é um ato isolado, não é uma ação isolada, se trata de um processo. Amém? Jesus, ele veio para aquilo que era natural, para nos tirar do natural e nos levar para o sobrenatural, que é onde Jesus está. Amém, irmãos? Então essa palavra, ela é muito rica, ela é muito interessante. E sabe mais uma coisa? No versículo 8, olha o que o Senhor Jesus diz: o vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para Nicodemos que o nascer do Espírito não é algo palpável. O nascer do Espírito não é palpável, porém ele é real. Ele não é palpável, mas é real. Ele usa aqui uma analogia do vento, porque o vento você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai, você não pode ver ele com os teus olhos natural, mas você pode sentir, porque ele é real. Assim é o batismo no Espírito. É uma coisa que você não sabe de onde vem, mas é uma coisa que é real, é sobrenatural, mesmo você não podendo ver de uma forma natural. Amém? E aqui o Senhor está dizendo que Nicodemos precisava passar por esse processo, né? Ouvir é gostoso, ouvir é maravilhoso, né? Mas muitos estão assim, só ouvindo e só ouvindo, né? Muitos estão esperando uma reação, mas sem ter uma ação. Não existe reação sem ação. Primeiro é preciso ter uma ação para que depois tenhamos então a reação. Amém, irmãos? Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem ouvido eu dizer, você tem ouvido eu falar, você tem ouvido a minha palavra, você tem visto isso, você tem ouvido sobre isso, mas para você provar isto, você precisa não somente ouvir, mas você precisa nascer de novo, porque para você provar, né, sobre isso, para você provar o reino de Deus, somente ouvir não é o suficiente. Amém? Muitos estão ouvindo, mas estão estagnados. Muitos estão ouvindo, mas não estão fazendo nada com aquilo que estão ouvindo, aquilo que está diante dos seus ouvidos. Aí no versículo 1, nós lemos que Nicodemos ele fala com Jesus e ele diz mais ainda nesse texto. Olha, ele testificava acerca dos sinais do mestre. Nicodemos ele testificava, ele via os sinais que o mestre fazia. Ele estava diante de tudo aquilo, mas Jesus é muito claro com Nicodemos. Jesus no texto vira para Nicodemos e diz de uma forma muito clara, muito direta, muito objetiva: Nicodemos, você ouviu, Nicodemos, você tem ouvido, Nicodemos, você tem visto sinais, mas para você provar, para você viver isso, você precisa nascer de novo, você precisa de um novo nascimento. Então, não tem outra forma, não tem outro jeito de viver isso sem nascer novamente? Não tem, não existe, é preciso nascer. Por quê? Porque muitas vezes nós nascemos para o mundo. Você nasceu para o mundo, mas agora você precisa nascer para Jesus. O mundo reconhece você, mas e Deus? E o reino de Deus reconhece você? Muitas vezes nós estamos ouvindo acerca desse reino e admiramos esse reino, mas ainda não fazemos parte deste reino, ainda não pertencemos a este reino, não somos reconhecidos neste reino. Por quê? Porque nascemos para o mundo, mas ainda não nascemos para Deus. Nascemos para o mundo, mas ainda não nascemos para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Ou seja, o mundo espiritual precisa nos reconhecer. O mundo espiritual precisa reconhecer você, e para isso você precisa nascer para ele. Amém? E era isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, né? Então, não basta você ficar apenas admirando e ouvindo, né? Porque quando você está admirando e ouvindo, você ainda não está sendo reconhecido pelo mundo espiritual, você ainda está do lado de fora, você ainda não entrou do lado de dentro. Você ainda não tem uma intimidade com Deus, embora você esteja como Nicodemos, admirando, ouvindo. Quanto mais ouvia, mais queria ouvir, mas ainda não havia nenhuma mudança, ainda não havia nenhuma transformação no cenário, na própria situação em si. Então o Senhor diz o seguinte para Nicodemos, em outras palavras:
Sabe o que ele estava dizendo? Nicodemos, você está ouvindo, mas você ainda está do lado de fora. Mas eu estou te convidando para o lado de dentro. O que o Senhor está dizendo para você é, você ouve e você admira, mas você ainda está fazendo isso do lado de fora. O Senhor está te chamando, entra. O Senhor está te chamando, venha para dentro. E sabe do que mais? O Senhor, Ele apenas não está te chamando para você fazer parte deste reino maravilhoso. O Senhor está te chamando para ser parte. O Senhor está te chamando para ser a parte e não apenas fazer parte. Seja parte deste reino. Ser parte deste reino, meus irmãos, é muito importante. Sabe por quê? Porque quando você faz parte deste reino, quando você fala, você é ouvido. Quando você faz parte deste reino, você é assistido. Em todas as circunstâncias da sua vida, você é assistido. Quando você faz parte deste reino, você nunca está sozinho. Nunca você terá falta de qualquer coisa. Quando você faz parte deste reino, ainda que você passe por momentos difíceis, ainda que você passe, você passará, você não vai permanecer. Amém? E outra coisa, eu quero compartilhar com você sobre isso ainda, um exemplo. Nós temos um exemplo muito conhecido sobre isso. Daniel era uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Ele era obediente a Deus, ele fazia parte, ele era parte do reino de Deus. Sim, e Daniel, você pode dizer, mas pastora, Daniel foi lançado na cova dos leões. Sim, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não estava sozinho na cova dos leões. Nada aconteceu com ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. Eles eram parte do reino de Deus, eles tinham comunhão com Deus. Mas ainda assim eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas lá eles não estavam sozinhos. Lá eles não estavam sozinhos. Então eles passaram por lá e nenhum dano ocorreu a nenhum deles. Nenhum deles sofreram qualquer dano. O que eu quero chamar a sua atenção é que a questão não é ser lançado na cova dos leões. A questão é estar sozinho na cova dos leões. A questão não é ser lançado na fornalha de fogo, mas a questão é você estar sozinho na fornalha de fogo. Ou seja, a questão não é a cova dos leões, a questão não é a fornalha de fogo, a questão não é a situação que você está passando, a questão não é o momento que você está vivendo, a questão não é o mal que te acometeu, a questão é estar sozinho na cova dos leões, a questão é estar sozinho na fornalha, a questão é estar sozinho nessa situação adversa. Essa é a questão. E quando você nasce para o reino de Deus, então você nunca estará sozinho. Amém, irmãos? Quando você está dentro do reino de Deus, quando você é parte do reino de Deus, você não está imune à cova dos leões, você não está imune à fornalha do fogo ardente, mas você nunca estará sozinho, você passará cantando o hino da vitória, dando glória a Deus, amém? Porque Deus está com você e qualquer situação, por pior que seja, não terá poder algum de te causar qualquer dano que seja, porque Deus está com você, você não está sozinho. Amém? Então era isso que Jesus estava aqui ensinando, dialogando com Nicodemos, tentando explicar para Nicodemos. Nicodemos, olha, não fique para o lado de fora só admirando e ouvindo, venha para dentro. Não apenas faça parte, mas seja parte, Nicodemos. E é isso que Jesus estava dizendo. Olha, você ouviu, você viu os sinais, Nicodemos, mas para você provar disso, para você viver isso, você precisa agora nascer de novo. Aí você pode me perguntar, mas pastora Karen, como nascer de novo? Como que eu posso fazer isso? O que significa nascer de novo? Como que é passar por este processo? Sabe como é? É você sepultar a velha mulher. É você sepultar o velho homem. É você sepultar a velha criatura.
E quando você sepulta, então você vai nascer novamente. Mas agora você vai nascer no Espírito. Agora você vai nascer para as coisas do Espírito. Eu quero dizer uma verdade. Existe uma verdade por detrás de tudo isso e eu quero compartilhar ela com você. Sabe o que é? Que para você nascer de novo, para você renascer, você primeiro precisa morrer. Você sabe qual que é a maior dificuldade que todas as pessoas encontram dentro desse assunto? É que muitas vezes elas até sabem que precisa nascer de novo e elas até querem nascer de novo, mas elas querem fazer isso sem morrer. E você não tem como nascer se você se você se mantém vivo. Você não tem como nascer para o Espírito se você mantém a velha criatura viva dentro de você. Você primeiro precisa matar, primeiro precisa morrer para depois nascer. Não tem como nascer sem morrer. Seria muito bom se nós pudéssemos renascer sem morrer, mas a verdade é que isso não é possível, isso é impossível. Para você nascer, para você renascer, você precisa morrer primeiro. E essa é uma grande dificuldade que as pessoas têm, porque elas entendem que se elas se elas sepultarem a velha criatura, elas estarão perdendo alguma coisa. E na verdade, não estão perdendo. Mesmo quando, na verdade, tudo que elas viveram antes não acrescentou coisas boas a elas, ainda assim, elas têm medo de matar o velho homem, elas têm medo de morrer para a velha criatura, para poder renascer para o novo de Deus, porque elas entendem que se elas morrer, elas vão estar perdendo. Mas eu quero dizer outra verdade para você. Na presença do Senhor é o único lugar que você nunca perde. Você nunca vai perder na presença do Senhor. É o único lugar que você está seguro. É o único lugar que oferece para você uma plena segurança. Amém? Eu vou te dar um exemplo disso. Hoje em dia nós vemos, existem muitas religiões que pedem sacrifícios de coisas, sacrifícios de objetos, sacrifícios de sangue, muitas vezes. Jesus fez uma seguinte declaração: a minha vida, ninguém pode tirá-la. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou a minha vida. O que o Senhor está dizendo é, olha, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu dou ela por você. Eu dou ela para você. Então, se o Senhor chegou ao ponto de dar a vida dele por você, ele está dizendo para você que aquilo que ele tem de melhor dele, ele quer dar para você, ele já deu para você. Se o Senhor, ele te dá a vida dele, como poderia te tirar algo? Ou seja, com o Senhor você nunca perde. Quem tira algo, quem pede algo, quem está sempre pedindo sacrifícios é o inimigo. O inimigo, ele pede sacrifício de sangue, agora Deus não, ele deu sangue por você. O inimigo, ele pede sacrifícios para você. Deus, ele não pede sacrifícios. Ele não precisa do seu sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo por você. Ele se deu como sacrifício por você. Quem pede de você é Satanás. Quem rouba de você é o inimigo da sua alma. Não é o Senhor. O Senhor, ele não tira. O Senhor, ele te dá. O Senhor, ele não tira. O Senhor, ele te deu. Amém? Então, queridos, o único lugar que vocês nunca vão perder é na presença do Senhor. Amém? Não tenha medo de sepultar a velha criatura, não tenha medo de morrer, para que vocês possam renascer para o novo de Deus, para a vida de vocês. Pastora, mas me diga mais sobre isso. Como assim morrer? O que eu estou querendo dizer é que, em primeiro lugar, você precisa morrer para você mesmo. Você precisa morrer para você mesmo, sabe por quê? Porque enquanto você ainda não passou pelo processo de regeneração, a tua vontade ainda não está em conformidade com a vontade de Deus. A tua vontade ainda não está alinhada, na verdade, com a vontade de Deus para a sua vida.
E é por isso, é porque ainda a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus para a sua vida, para o melhor de Deus para você, é que você precisa primeiro morrer para você mesmo. Depois você precisa morrer para este sistema, esse sistema pecaminoso que coloca de você muitas ofertas. Você precisa morrer para os velhos hábitos, morrer para as velhas manias, morrer para os velhos costumes, morrer para a antiga maneira de viver, a antiga maneira de agir, a antiga maneira de pensar. E você precisa agora renascer para novos hábitos, para a nova maneira de pensar, para a nova maneira de agir, para a nova maneira de se comportar. O reino de Deus, o mundo espiritual, na verdade, ele não tem como proposta melhorar as pessoas. O reino de Deus, ele traz como proposta, a palavra de Deus traz como proposta transformação. O Senhor, ele quer transformar a sua vida. O Senhor, ele quer te transformar. Amém? O Evangelho, meus irmãos, não são apenas palavras bonitas, que é gostoso de ficar se ouvindo. O Evangelho não é apenas palavras motivacionais, palavras de motivação. O Evangelho é uma proposta de transformação, de mudança de vida. É uma proposta de algo novo, de algo melhor, algo que ainda não se viveu, mas que existe, que está preparado para você e que é o melhor para você. Amém? O Evangelho é um novo método de vida. O Evangelho, ele faz nova todas as coisas. Assim como a palavra do Senhor diz, eis que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo agora se faz novo. O Senhor está te chamando para o novo que Ele tem para a sua vida. E para isso, você não pode ficar do lado de fora apenas ouvindo e admirando. Amém? Ou seja, entre, não faça parte, seja parte desse reino. O Senhor está te convidando para entrar. O Senhor está te chamando para o novo que Ele tem para a sua vida. Amém? Então tome posse dessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra está falando ao seu coração neste momento, que você está entendendo o que o Senhor está falando com você nesse momento. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu acredito muito que essa palavra vai produzir muitos frutos na sua vida. Eu quero nesse momento convidar você a fechar os seus olhos, aí mesmo onde você está. Feche os seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Querido e amado Deus, Pai, Senhor, eu quero apresentar esta pessoa diante do Teu altar. Eu quero apresentar esta pessoa diante da Tua presença. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, transforma este cenário. Senhor, o Senhor está chamando ela, o Senhor está chamando esta pessoa para o novo do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha cumprir o novo através desta palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, transforma todo este cenário, transforma toda essa situação. Senhor, faça nova todas as coisas. Ajude, Senhor, nesse processo de regeneração. Senhor, em nome de Jesus, vai transformando agora, Pai. Senhor, ajude a passar por esse processo, ó Deus, de renascer para Ti, para as coisas do reino de Deus. Senhor, ajude esta pessoa. Pai, faça nova todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito, Pai, que a Tua palavra não vai voltar para Ti vazia. Pai Santo, o Senhor diz, abrirei o coração do meu povo e porei a minha palavra. Senhor, realiza a Tua obra na vida desta pessoa, transforma todas as coisas, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.